Seguimos com Daniel, capítulo 8. Vamos seguir esse livro abençoado, lendo um capítulo por dia. Vem com o Bispo Fabrício ler a Bíblia toda. Lembrando que é um pouquinho só que você vai tirar do seu dia para ler a Bíblia comigo e vai ser uma bênção, tá bom? Hoje, Daniel, capítulo 8, mais um capítulo da Bíblia para a gente se encher, se fortalecer e ser abençoado, tá bom? Diz assim, a visão sobre um carneiro e um bode. Mais animais aparecendo aqui para Daniel, né? Em revelação aqui nas suas visões, nos seus sonhos. Então vem comigo, vai ser uma bênção. E me responde aqui embaixo, aqui nos comentários, se você já está lendo a Bíblia comigo, se você já tem lido a Bíblia comigo, coloca sim. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, coloca não, para mim saber quem está chegando hoje e quem já está na maratona comigo, tá? E se você está na maratona comigo, fique firme para ler a Bíblia toda, tá? Um capítulo por dia. E se você está chegando agora, eu te convido para fazer essa aliança com a gente e compartilha muito aí para que muitas pessoas possam também viver essa fé com a gente, tá? Então, se já está lendo comigo já há um tempo, coloca aqui sim, bispo. E se não tá, coloca não, bispo, só para mim saber quem já está e quem está chegando agora, tá? Vamos lá. Primeiro versículo diz assim, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, né? Eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que tive no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar em uma cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Versículo 4: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, virando a página aqui, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto ali do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhes quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saía 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Então quer dizer que o chifre começou a subir de uma proporção que foi em direção aos céus, né? E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário
e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de que para serem pisados? Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, o Daniel, quando viu essas coisas aqui, viu esse bode assolando o carneiro, né, representando ali um tempo de assolação, até mesmo contra os santos, que somos nós, um tempo de vitória do mal, triunfando a tempos momentâneos contra nós. Até a Bíblia fala isso, né, para a gente não observar a momentânea vitória ali do perverso, lá no Salmo 37, que fala que logo logo fará justiça, né? Logo logo ele vai secar. Então Daniel, quando ele viu aquilo, ele ficou indignado. Quanto tempo vai durar isso? Aí aquele que estava ali trazendo a revelação trouxe ali dizendo que seria até 2.300 tardes e manhãs. Trouxe um tempo, né? Essas tempologia, esses tempos, essa cronologia, podemos dizer assim, ela é muito... não é algo palpável. Se você for analisar conforme dias contados, nunca você vai conseguir entender um Deus que é fora do tempo, né? Atemporal, o nosso Deus é. Aí o versículo 15 ele fala assim, ó: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem que entre as margens do Ulai, o rio, né, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão, né? Veio, pois, para perto da onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer nos últimos tempos, da ira, porque esta visão se refere aos tempos determinados do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração e se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Olha que interessante. Mais uma vez, nós vemos aqui a Bíblia falando de tempos futuros, né? O Daniel, ele é um livro profético. Daniel, principalmente a partir, lógico que a visão da estátua, desde o início, a visão ali
que o rei tem da grande árvore, Nabucodonosor e tudo mais, já é profético. Só que a partir do capítulo 7 aqui, o 7, o 8 em diante, nós vemos muitas profecias, a semelhança daquelas que João, né? Lá na ilha de Patmos, ele também teve. E estas visões, elas, no meu entendimento, bispo, eu preciso entender isso aqui, saber que rei é esse, eu preciso saber, falando aqui dos medos e dos persas, da Grécia, que veio a Grécia. Quando você pega a sua Bíblia, do Antigo para o Novo Testamento, ali estava na transição, né? Você termina o Antigo Testamento, ali em Malaquias, você termina com o reinado da Grécia. Quando você retorna ali no Novo Testamento, já são os romanos, já é Roma que está reinando. Então, eu preciso saber dessas coisas, bispo? Não. A única coisa que você tem que se preocupar e tem que saber é que você tem que continuar tendo uma aliança com Deus. Porque não adianta nada você saber de reis, não adianta nada você saber a revelação, não adianta nada você ter a parte teológica dentro de você se você não tiver aliança com Deus. O segredo de tudo isso, sempre você vê na estátua de Nabucodonosor, a pedra sem auxílio de mãos, ela é arrancada, bate no pé e ali vira uma grande montanha, Cristo. Você vê aqui na visão do capítulo 7 aqui que nós lemos ontem, você vê o reino de Cristo sendo ali apresentado diante ali do tribunal e o reino de Cristo prevalecendo. Você vê aqui agora, mais uma vez, sempre Cristo triunfará. Então, lógico, é bacana você conhecer isso, conhecer aquilo, procurar saber tipologia, simbologia, profecia, maravilhoso. Mas não se esqueça de sempre estar alinhado com Deus. E aqui, mais uma vez, o Daniel, por entender, chegou até a ficar um pouco ali adoecido. E ele não entendeu por completo. Mas mais à frente ele vai tendo revelações e ele vai entender que o segredo é sempre ter uma aliança com Deus. É fazer o que ele fez, né? Quando ele chegou na Babilônia, lá no capítulo 1, versículo 8. É decidir firmemente não se contaminar com nada, tá bom? Receba essa palavra e mais um capítulo sendo lido aqui do livro de Daniel, capítulo 8 hoje nós lemos aqui, amanhã, com a permissão de Deus, o capítulo 9 e assim por diante. Depois que acabarmos Daniel, vamos, acredito eu, lá para o livro de Josué, que é muito bacana, depois conhecer a história dos juízes, e assim nós vamos intercalando, depois vamos ver Ruth, e cada dia nós vamos conhecendo uma parte da história, depois nós vamos entrar ali em 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e nós vamos conhecendo a palavra um pouco do Novo Testamento, um pouco do Antigo Testamento, e assim vai sendo uma bênção, tá bom? Se Deus quiser, eu aguardo você aqui amanhã. Não falte na nossa aula de amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.